Olá para você que nos acompanha, eu sou a Letícia, sou jornalista, concurseira concursada, professora de redação e hoje nós vamos comentar os principais acontecimentos da semana do dia 8 ao dia 15 de agosto. Acompanhe. Atentado com bomba deixa 70 mortos em hospital no Paquistão. Senadores aprovam parecer e Dilma será julgada pelo plenário. Impeachment de Dilma começa a ser julgado no dia 25 de agosto. Lava Jato prende em São Paulo um empresário acusado de 223 crimes. Primeira notícia. Atentado com bomba deixa 70 mortos em hospital no Paquistão. Notícia do último dia 9, então aconteceu na cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão. Olha aí no slide, eu coloquei um mapa do Paquistão para a gente se localizar. Então o Paquistão ele fica entre a Índia e o Afeganistão, pega um pedacinho ali do Irã e também do Mar Arábico, também, né, ao norte a China e o Tajiquistão. Bom, o Paquistão ele também teve uma parte que ele pertenceu à Índia e também foi colônia britânica, né? Então hoje o Paquistão ele é chamado de República Islâmica do Paquistão, ou seja, dá pra gente saber qual é a maior parte da religião que predomina no país. E no dia 9, na cidade de Quetta, havia cerca de 200 pessoas, mais ou menos, reunidas num hospital por causa da morte, do assassinato de um advogado muito famoso da cidade. E aí então houve esse atentado terrorista, a bomba que acabou matando então aí 70 pessoas e ferindo outras 100. O Talibã do Paquistão rapidamente reivindicou a autoria desse atentado e o Estado Islâmico também. A gente sempre vem comentando aqui nos vídeos, praticamente toda semana acontece algum atentado terrorista, né? Alguns com mais mortes, outros com menos mortes, né? Alguns mais graves, né? Não sei nem se posso falar em gravidade, né? Quando se trata de um atentado terrorista. Mas enfim, só quero, né, que vocês prestem atenção, por quê? Porque agora a gente liga a TV, a gente entra nos sites, a gente liga a rádio. O que a gente ouve falar? Só de Olimpíadas. A gente só ouve falar de Olimpíada, dos esportes. Não que isso não seja importante, eu não estou falando isso, mas assim, se você vai prestar um concurso que vai pedir atualidade, se você está estudando para o Enem, né, e vai cair atualidades, então você tem que também prestar atenção nessas notícias que agora não estão sendo destaque. Mas ó, 70 mortos de uma só vez. É gente pra caramba. É um atentado grande. Então, fique atento a isso, porque senão, se você só prestar atenção em notícia das Olimpíadas, na hora do concurso, você vai ter problemas, certo? Próximo slide. Senadores aprovam parecer e Dilma será julgada pelo plenário. Bom, isso acontece em plena Olimpíada, né, do Rio de Janeiro, em plena crise política, né, que a gente está passando com a presidente afastada, né, ainda está no processo de 180 dias, que está chegando ao fim, né, então a gente já está perto, muito perto de ter uma decisão se a Dilma volta ao poder ou se o Michel Temer continua pelo mandato dela, né, que tem aí mais 2 anos e meio aproximadamente. Então, preste atenção que isso realmente é muito importante para você que está prestando concurso, para você que está fazendo Enem, porque é um momento histórico no nosso país. A gente tem uma democracia, né, uma Constituição que foi assinada aí em 1988, Constituição Cidadã, aí cerca de 28 anos. E a gente já passou por 2 processos de impeachment em plena democracia. Então você que está vivendo isso, você estudante, principalmente, né, você no Enem, porque no outro processo de impeachment, no Collor 1992, quem está prestando Enem não era nascido. Eu mesma em 1992 tinha 3 anos, também não vale, né? A gente não se lembra de nada disso, né?
Então é um momento histórico, então fique atento a tudo que está acontecendo, as causas e as consequências desse impeachment, certo? Então, no vídeo da semana passada, eu comentei que a Comissão de Ética do Senado havia aprovado o prosseguimento do impeachment e ele seria levado ao plenário. Então, ele foi levado ao plenário, acompanhe no slide. E o plenário do Senado, então, aprovou o relatório da comissão do impeachment, certo? Então, foram 59 votos favoráveis que seguiram o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB, foi ele que fez o relatório, tá? Então, para dar prosseguimento ao impeachment, contra 21 votos para anular, arquivar esse processo de impeachment, né? Então, os 81 senadores estavam presentes e apenas o Renan Calheiros não votou. Então, aí no slide a gente está vendo, foram 8 horas de discurso, né, dos senadores, né, praticamente todos quiseram falar, argumentar, e então decidiu-se pelo prosseguimento desse processo de impeachment e pelos motivos que a gente já tinha apontado, né, as pedaladas fiscais, crime de responsabilidade, né, e a aprovação de créditos suplementares sem a aprovação do Congresso. Então, agora, passando para o próximo slide, já é uma continuação dessa notícia. Por quê? Porque o impeachment da Dilma começa a ser julgado no dia 25 de agosto. Depois, então, que o Senado, né, que o plenário decidiu pela aprovação do relatório, agora eles vão votar em definitivo, é o julgamento definitivo do impeachment, ou seja, é uma história que está chegando ao final e outra que vai começar, né, em pleno, nem na metade do mandato, do segundo mandato da Dilma. Então, veja aí no slide, o julgamento final, então, foi definido para o dia 25 de agosto. Ele está com uma previsão para durar 4 dias, né, porque serão muitos discursos, a defesa vai dar os seus argumentos, a acusação vai dar os seus argumentos também. Então, olha só, a defesa, tanto a defesa quanto a acusação, elas tinham 48 horas para apresentar o documento de defesa, né? Um defendendo a Dilma e outro defendendo a saída da Dilma, né? Então, o documento da defesa da Dilma, ó, olha aí no slide, 670 páginas, serão 6 testemunhas que irão depor durante o julgamento, entre elas o ex-ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa. Por isso que aí a previsão está para durar 4 dias, né? E mais 3 testemunhas da acusação que vão falar. Então, mais uma vez eu coloquei de quem é o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB, e para aprovar o impeachment são necessários 2/3 dos votos, o que significa 54 senadores votando a favor do impeachment, certo? Se o impeachment ganhar, a Dilma perde o cargo e perde os direitos de elegibilidade, né? Ou seja, ela fica inelegível por 8 anos. A mesma coisa que aconteceu com o Fernando Collor, ele ficou inelegível por 8 anos e depois voltou, né? Hoje o Collor, ele é senador por Alagoas, né? Que é o estado dele. Bom, não vou nem comentar. Então, se esses 2/3 dos votos não forem alcançados, o processo de impeachment ele é arquivado e a Dilma ela volta ao poder. O que na minha opinião, eu acho muito difícil de acontecer, né? A gente já está aí com um governo formado, já tem as novas coalizões, né? Já tem as parcerias, já muitas coisas em andamento. Michel Temer, né, que é o presidente em exercício, que é o vice-presidente, né, no caso da Dilma, ele disse que muitas decisões eles vai estar esperando tomar para depois desse julgamento, né, ou seja, para não passar a carroça na frente dos bois.
mas a gente já sabe de algumas coisas que já estão sendo planejadas por ele, como a questão da aposentadoria, né, da Previdência Social, que com certeza vai passar por grandes mudanças, isso já vem sendo falado há tempos, né? Michel Temer falou já, né, se disse em aposentadoria para homens de 65 anos, para mulheres de 62, tem que ser aumentado o prazo para se aposentar, porque a população do Brasil está envelhecendo. Isso é um fato, né, comprovado pelo nosso censo, é uma população que envelhece a cada dia, menos pessoas nascendo, né? A gente está com aquela pirâmide demográfica que fica cada vez mais parecida com a pirâmide dos países desenvolvidos, né? Que você tem uma base mais estreita e um topo mais largo, né? O que significa que os idosos demoram mais para morrer, né? Eles envelhecem melhor, tem mais saúde, tem mais qualidade de vida e nascem menos pessoas, né? As pessoas estão deixando de ter uma família grande, de ter uma família com 6 filhos, 4 filhos, para ter uma família menor, né? Com 2 filhos no máximo. E olhe lá, às vezes muita gente já adotou os cachorros como filhos, né? Não quer saber de criança, dá muito trabalho, tem muita conta para pagar, tem um cachorro e tá bom. Então a Previdência é uma coisa que realmente eles já estão falando uma reforma por causa disso. Também eles estão falando em mudar as leis trabalhistas da CLT, né? Tem certas coisas que não podem ser mudadas porque estão na Constituição Federal, por exemplo, a questão da licença maternidade, né, de 120 dias é uma coisa que não pode ser mudada porque ela está na Constituição. Mas o que está na CLT vai ser discutido, adicional noturno, férias, 13ª, FGTS, tudo poderá ser discutido, tudo poderá ser negociado. Mas isso não é, o que eu tô falando são suposições, são coisas que a mídia vem noticiando, dizendo que o governo está planejando de fazer essas mudanças depois do processo de impeachment. O que provavelmente eles também vão esperar o término das Olimpíadas, né? E eu tô falando dessas questões, né, da pirâmide demográfica, tô falando dessa questão do envelhecimento da população brasileira, não é à toa, não é simplesmente por falar. Você sabe, você que presta vestibular, você que presta Enem, você sabe que isso a gente estuda em geografia, né? E que isso é importante, isso tem realmente potencial para cair. Então, de repente, alguma questão, né, pode fazer uma relação, né, do porquê se fala tanto numa reforma da Previdência Social. Então, você tem um contexto para falar tudo que vem acontecendo no nosso país, certo? Então, próxima notícia. Lava Jato prende em São Paulo empresário acusado de 223 crimes. Bom, por que eu coloquei essa notícia aqui? Normalmente é difícil eu colocar alguma coisa da Lava Jato, porque é uma operação, né, que vem aí desde 2014, ela tem muitas fases, cada fase tem uma reviravolta, cada fase tem uma nova delação, tem um novo preso, tem um empresário que é descoberto, que está em algum esquema. É uma operação muito grande, ainda vai se estender por muito tempo, né? Até é difícil a gente pensar em todos os nomes envolvidos. Mas me chamou a atenção desse empresário ele estar sendo acusado de 223 crimes. É muita coisa, né? Então quem é ele, né? Então esse empresário ele chama Samir Assad e esses 223 crimes eles têm relação com lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele atuava com o irmão dele, com o Adir Assad, e ele também é acusado de propina, então, na usina de Angra 3. Então, me chamou a atenção, né, essa 223 crimes, né, na Operação Lava Jato, de repente pode cair alguma coisa, então nova fase da Operação Lava Jato, certo? Então hoje esse foi o nosso resumo virtual da semana, ele foi mais curtinho mesmo, porque o foco está sendo realmente na Olimpíada, né? O mundo voltou a sua atenção para as Olimpíadas, não sei se vocês estão acompanhando, eu acompanho assim,
Mas os esportes que eu gosto, assim, que no caso é a ginástica olímpica, né, ginástica artística, natação, mas não estou acompanhando assim muito, porque nem dá tempo, né? A gente trabalha 8 horas, tem que fazer, eu tenho a minha pós-graduação, que eu estou no final, tenho o resumo para gravar, então acaba não dando tempo, né? É muito corrido. Mas continue assistindo, é legal. Eu não sei, também saiu uma notícia, é que eu não estou colocando as Olimpíadas aqui no resumo, porque eu acho que não é o foco. Mas é interessante a gente ver algumas coisas que acontecem, como eu falei no vídeo das Olimpíadas, mostram o contexto que a gente está passando, né? Só para dar um exemplo aqui, tem aquela atleta do salto, que é a Ingrid, eu não lembro o sobrenome dela, e ela foi expulsa, né, porque ela levou um atleta do quarto dela na Vila Olímpica. E com esse atleta, o que aconteceu, né? O que tá todo mundo criticando? O que aconteceu com o atleta? Não aconteceu nada. E com ela aconteceu. Ou seja, a gente vê como ainda a gente tem um certo machismo, né, na sociedade. E aí entra a questão do papel da mulher, né, que a mulher ainda, por mais que a sociedade, né, tenha assim passado por uma liberalização, digamos, ainda a gente tem esse pensamento, por que ela foi punida e o atleta, que a gente nem sabe o nome dele, nem sabe quem é, por que com ele não aconteceu nada, né? Então são questões assim, por exemplo, numa redação que cair dessa questão da mulher, a mulher também, outra coisa que eu vi essa semana, hein, pra ficar de olho, a mulher tem jornada dobrada ainda. Por quê? Porque ela trabalha fora de casa e trabalha dentro, né? Ela ainda, a carga horária dela de trabalho é maior que do homem, porque o homem ainda ajuda menos dentro de casa do que na mulher. Só a gente começar a pensar em exemplos ao nosso redor, família, primos, tios que vocês conhecem, né? Tem algum exemplo que vocês conhecem que o homem trabalha, divide todas as tarefas domésticas com a mulher? Eu não conheço. Das minhas referências, assim, a mulher trabalha mais dentro de casa, ainda. Eu não posso falar de mim, porque eu sou solteira, né? Então, tem que ser eu ou eu, né? Mas, então, vamos pensar em todas essas questões. Também algumas coisas que estão acontecendo na Olimpíada, pra gente levar isso como exemplo para redações, certo? Questão da semana. Leia o texto e assinale a alternativa correta. O julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment vai começar no próximo dia 25 no Senado. Os argumentos finais da defesa da presidente afastada foram entregues 3 minutos antes do encerramento do prazo. O documento de 670 páginas, além de contestar as acusações contra Dilma Rousseff, apresenta uma lista com 6 testemunhas que a defesa quer ouvir no julgamento final, entre elas o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O advogado da defesa criticou o relatório do senador do PSDB. Notícia do Jornal Nacional do dia 12/8/2016. A que senador refere-se o texto? A. José Serra. B. Aécio Neves. C. Antônio Anastasia. D. Cássio Cunha Lima. E. Aloísio Nunes. Eu acho bom a gente se importar com esses nomes, sim. Eu acho bom a gente ficar ligado nesses nomes, sim, porque é uma coisa que pode realmente aparecer. Nomes assim em destaque, fique ligado, né? Então, nesse caso, a gente sabe que o senador, que é o relator do processo de impeachment, é o Antônio Anastasia, do PSDB. O Aécio Neves, né, presidente do partido. José Serra, ele está como ministro das Relações Exteriores, agora no governo do Temer. Cássio Cunha Lima, ele é líder do partido. E o Aloísio Nunes, ele é um senador, não sei realmente se ele tem algum cargo. Eu peguei ele como que ele é do PSDB, peguei ele como exemplo. E mais uma coisa, quem é o advogado de defesa da Dilma? Não está escrito aí, mas quem é? Eduardo Cardoso, ex-advogado da União no governo da Dilma, certo? Bom, então esse foi o resumo da semana, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação, pelos comentários sempre positivos, as críticas também
muito positivas. Continuem comentando, essa participação é muito legal, muito importante. Se gostaram, deem um like, se inscrevam e até semana que vem.